finalmente no terceiro vídeo aqui agora, vamos resolver alguns exercícios. Alguns que eu já resolvi antes, inclusive. Mas a gente vai tentar resolver dessa nova maneira que a gente viu nas dicas, para ver se fica mais fácil ou mais difícil, né? Aí vocês decidem qual tipo vocês vão usar. Então, para a primeira questão aqui, eu vou pegar a questão 7 da lista 1, e ela diz o seguinte: sabendo que o triângulo a seguir é isósceles, sem esse acento aqui, né? Encontre o valor de tangente de A e tangente de B, ou seja, o ângulo A e o ângulo B, ele me pede para encontrar a tangente desses ângulos. Primeiro eu sei que triângulo isósceles tem dois lados iguais. Isso aqui é hipotenusa, então não tem como ela ser igual ao outro lado. Os dois lados iguais que ele está falando são esses dois catetos aqui. Esses dois catetos são iguais. Se esses dois catetos são iguais, esses dois ângulos também são iguais. Então, A igual a B. E eu sei que a soma dos ângulos internos entre um triângulo, A mais B mais 90, igual eu escrevi aqui, tem que dar 180. E eu sei que A é igual a B, substituo B por A, então fica A mais 90 igual a 180. A mais A, 2A, 90 eu vou passar para o outro lado subtraindo, 2A igual 180 menos 90 é 90, então passo 2 dividindo aqui, 90 dividido por 2 é 45. Encontro que o A vale 45, e como A é igual a B, então B também vale 45. E eu sei que a tangente de 45 vale 1. Então a tangente de A e a tangente de B vale 1. Ainda não usamos nossas dicas, a gente está nos exercícios de razões trigonométricas. Eu estou só fazendo uma revisão e resolvendo alguns exercícios para a gente fixar a matéria e relembrar alguns conceitos. Então vamos ver aqui, a questão 8 ainda da lista 1. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao lado menor é... O que ele está me falando? Que o valor do cateto é 2A e o valor da hipotenusa é 4A. É isso que ele está falando com respectivamente. Então eu venho aí, marco a hipotenusa como 4A e escolho um dos catetos. Tanto faz eu colocar aqui ou eu colocar aqui. Eu chutei que vai ser aqui. Então coloquei esse lado valendo 2A e esse lado vale x, que eu não conheço. O que ele me pergunta? A tangente do ângulo oposto ao lado menor, ao menor lado, né? Primeiro eu tenho que descobrir qual é esse lado para eu falar qual vai ser o lado menor. Então, primeiro vamos encontrar o x aqui. Como eu encontro? Posso fazer um Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. 4a ao quadrado é o 4 ao quadrado vezes a ao quadrado, é 16a ao quadrado, igual 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado é a ao quadrado, mais x ao quadrado. Passo o 4a para o outro lado, subtraindo, 16 ao quadrado menos 4a ao quadrado, isso dá 12a ao quadrado, igual a x quadrado. Vou passar esse quadrado tirando a raiz desse lado, vou só trocar esses termos de lugar aqui, mas não muda nada, só para ficar visualmente melhor. O x passa como raiz quadrada de 12 ao quadrado. Separo as raízes, raiz de a ao quadrado eu sei que é a, e raiz de 12, se eu decompor, eu sei que é 2 raiz de 3. Descubro então que o x vale 2a raiz de 3. E com isso eu consigo identificar qual é o lado menor, que é o 2a. Porque 2a raiz de 3 é maior que 2a. Por quê? 2 vezes raiz de 3 é um número maior que 1, né? 1,7, alguma coisa. Então, esse valor aqui vai dar 3,4 aproximadamente A, que é maior que 2A. Por isso que eu sei que o lado 2A é o menor. Então, se o lado 2A é o menor, eu quero o ângulo oposto a esse lado, que vai ser esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo azão. Então, eu quero a tangente desse ângulo. Como é que eu faço a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 2A sobre x, só que eu sei o valor de x, já que é 2A raiz de 3, corto 2A com 2A, fica 1 sobre raiz de 3. Faço aquele macetinho de multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Com esse eu tenho 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, é raiz de 3 ao quadrado, que é só 3. Então, descobri que a tangente do ângulo oposto ao lado menor é raiz de 3 sobre 3. Posso ir além. Qual ângulo eu sei que tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3?
30. Então eu posso falar que o A vale 30 também. Ele não me pede isso, ele me pede só a tangente. Questão 9, então. Eu virei esse triângulo de cabeça para baixo de propósito, só para vocês verem que não faz diferença a posição que ele está desenhado aqui. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos, que são ângulos agudos menores que 90, e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 centímetros e o outro mede raiz de 3 centímetros. Ele pede para determinar o valor da hipotenusa, vou chamar de x. Ele fala que um cateto mede 3 e o outro raiz de 3. Não sei se aqui é o raiz de 3 e aqui é o 3 ou é o contrário, então não faz diferença, eu coloco eles onde eu quiser. Então, inicialmente, eu vou achar o valor da hipotenusa usando Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 ao quadrado é só 3 mesmo. Então, x fica como raiz de 9 mais 3, que é 12, e raiz de 12 a gente viu lá atrás que vale 2 raiz de 3. Só você decompor isso aqui em 2 vezes 2 vezes 3. E você acha que vale 2 raiz de 3. Então, agora que eu sei hipotenusa, eu posso escolher seno, cosseno ou tangente para calcular o valor dos ângulos agudos. Por quê? Porque não faz diferença. Eu posso achar o seno desse ângulo ou o cosseno desse ângulo e eu consigo descobrir qual ângulo que ele é. Depois o seno, cosseno ou tangente desse ângulo, descobrir qual ângulo que ele é. Eu escolhi começar por esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo A, e vou usar a tangente dele. Por que que eu escolhi ele? Assim, opção pessoal. Porque a tangente dele é cateto oposto, que é raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é 3. Então, olha aqui, raiz de 3 sobre 3. E eu acabei de ver que raiz de 3 sobre 3 é a tangente do ângulo 30. Então, eu já descubro de cara que A vale 30. E eu não vou usar seno, cosseno e tangente para achar o valor do outro. Por quê? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos vale 180. E eu sei o valor de A, que é 30. Quero descobrir o valor de B, que é esse outro ângulo aqui. E eu sei que a soma tem que dar 180. Então, B mais 30 mais 190 igual a 180. 30 mais 90 é 120. Vou passar para o outro lado subtraindo. Está aqui, 180 menos 120. Descubro que B vale 60 graus. Então está aqui, B vale 60 graus. Descobri o valor da hipotenusa e dos dois ângulos agudos. Essa é uma questão interessante, questão 11 da lista 2, que fala sobre o ângulo entre os ponteiros dos minutos e da hora. Se você não sabe ler hora em relógio analógico, agora é a hora de se aprender, porque acho que se você não souber como olha a hora em relógio analógico, você não consegue resolver essa questão. Então ele assume que isso aqui é um senso comum, mas vamos ver como fica isso aqui. Primeiro passo está aqui embaixo. É eu descobrir o ângulo entre cada hora. Ou seja, entre aqui e aqui, entre aqui e aqui, entre aqui e aqui. Porque aqui é uma circunferência, né? E essa circunferência é dividida em 12 partes iguais. Então, esses ângulos entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 são iguais. E eu vou chamar esse ângulo aqui entre 1 e 2 de alfa. E quanto que vale alfa? Vale 360, que é a circunferência inteira, dividido por 12 partes. Então eu acho que cada ângulo alfa vale 30 graus. Então eu sei que a distância entre 1 hora e 2 é 30 graus. Então o ângulo entre 2 horas, que é onde estaria o ponteiro das horas, né? E 4 horas, que estaria o ponteiro dos minutos, porque 4 aqui marca 20 minutos, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para quem não sabe olhar a hora em relógio analógico. Então, o ângulo entre 2 e 4 horas seria alfa mais alfa, porque é alfa aqui e alfa aqui, que daria 30 mais 30 igual a 60 graus. Mas a pegadinha da questão está aqui. O ponteiro das horas se movimenta à medida que passam os minutos, porque o ponteiro das horas não tá aqui, não fica aqui em cima do 2, esperando o ponteiro dos minutos terminar essa volta aqui e magicamente pula para o 3. Ele vai andando devagarzinho até o ponteiro dos minutos completar a volta. Então eu quero saber quantos graus ele anda nesses 20 minutos que se passaram. Quando o ponteiro dos minutos veio do 12 até o 4. Quantos graus esse ponteiro das horas andou para frente? Como é que eu faço isso? Eu sei que 12 horas vale 360, igual a gente viu aqui atrás agora. E eu sei que 20 minutos
é 1/3 de hora. Por quê? 3 vezes 20 dá 60 minutos. E 60 minutos é 1 hora. Então eu sei que 20 minutos vale 1/3 de hora. E eu quero descobrir quanto vale isso em graus. Então faço uma multiplicação cruzada aqui. É uma regra de 3 simples, né? 1/3 vezes 360 dá 120. 12 vezes x dá 12x. Passo o 12 dividindo. Fica 120 dividido por 12, que dá 10. Então eu encontro que a cada 20 minutos, ou seja, o ponteiro andou daqui até aqui, os dos minutos. Esse tempo que ele demorou para poder fazer isso aqui, o ponteiro das horas que era para estar aqui, andou 10 graus para frente, que é essa distância aqui. Andou 10 graus para frente. Então o que a gente conclui com isso? A distância, o ângulo entre os dois seria 60. Só que o ponteiro das horas andou para frente. Andou de quanto? 10. Então eu subtraio o tanto que ele andou para frente do quanto que era para ele estar, que era 60 menos 10, eu acho 50 graus. Então eu sei que esse ângulo aqui entre o ponteiro das horas e dos minutos vale 50 graus quando a hora marcada aqui for 2 horas e 20 minutos. Legal, né? Agora aqui a gente vai começar a aplicar nossas dicas já. Não nessa questão, mas essa questão a gente vai usar para começar. Eu peço para calcular o seno de 15. Então eu vou usar transformação trigonométrica. Eu sei que 15 pode ser formado por 45 menos 30. Então vou usar seno de 45 menos 30. Eu sei que é seno de 45 vezes cosseno de 30 menos, porque no seno o sinal se conserva, seno de 30, cosseno de 45. Troco, né? Seno de 45 eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 eu sei que é meio. Cosseno de 45 eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 4. Menos 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2 sobre 4. O denominador é o mesmo, posso fazer a subtração de cara aqui. Raiz de 6 menos raiz de 2, que é isso aqui. Encontrei o seno de 15. Mesma coisa para o cosseno. Posso encontrar 15 fazendo 45 menos 30. A fórmula de cosseno agora é cosseno de 45, cosseno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, que é 30, mais, porque no cosseno a gente viu que o sinal inverte, seno de 30 vezes o seno de 45. Sei que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui é mais agora, né? Então, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Denominador dos dois vai dar 4, posso somar direto. Então, encontro que vale raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Isso aqui a gente tinha visto já, mas estamos resolvendo aqui de novo. Descobri seno de 15 e cosseno de 15. Agora, ele me pede seno e cosseno de 75. Eu sei que 15 e 75 são complementares, porque 15 mais 75 é 90. E você lembra lá que eu falei que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro se eles forem complementares, e o cosseno desse ângulo é igual ao seno desse? Vamos usar isso então, né? Para que fazer essas contas todas de novo para 75? Eu sei que o seno de 15 é igual ao cosseno de 75, porque eles são complementares. E o seno de 15 a gente viu que vale raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, cosseno de 75, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Bem mais rápido, né? Melhor que fazer aquela conta duas vezes. Mesma coisa aqui. Cosseno de 15 igual ao seno de 75, porque eles são complementares. Então eu sei que o seno de 75 vale raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, que é o valor do cosseno de 15 que a gente acabou de calcular. Essa é uma das dicas que a gente aprendeu. E aí, você achou que ficou mais fácil, mais difícil? Prefere fazer as fórmulas de transformação trigonométrica? Aí fica a seu critério. Aqui a gente vai utilizar outra dica que eu dei, que é quando ele me pede o seno e cosseno de 135, que é um ângulo que vai estar aqui no segundo quadrante. 135 é 180 menos uma abertura de 45, ou seja, eu sei que essa abertura aqui vale 45 graus. Por quê? 180 menos 45, essa aqui também vale 45, né? 45 feio. 180 menos 45 dá 135. Então eu sei que o 135 vai se comportar como se fosse um ângulo de 45.
Lembra da dica que eu dei lá? Só que 45 é um ângulo de primeiro quadrante, então ele tem seno e cosseno positivo. 135 é um ângulo de segundo quadrante, então ele tem seno positivo, mas tem cosseno negativo. Tem que ficar atento a isso então. Então eu sei que o seno de 135 é igual ao seno de 45. Está aqui em cima, né? Olha o seno aqui igual. Raiz de 2 sobre 2. E eu sei que o cosseno de 135 é menos cosseno de 45, porque está do outro lado. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Bem mais rápido do que fazer transformação trigonométrica para 135, né? Falar que seno de 135 é 180 menos 45, aí você tem que fazer seno de 180 vezes cosseno de 45 menos cosseno de 45 vezes cosseno de 180. É muita conta, né? Talvez você tenha achado isso aqui mais fácil então. Se tiver achado, pode usar. A última questão, que eu acho interessante usar essa dica aqui demais, porque tangente, lembra como é que era a forma de tangente? Imagina ter que decorar aquilo. Assim, não é sempre que essas dicas vão dar certo, mas nesse caso, olha que legal. 150. Eu sei que 150 é 180 menos uma abertura de 30 graus, porque 180 menos 30 é 150. Então eu sei que aqui vale 30. Pela nossa dica lá, eu sei que o ângulo de 150 vai se comportar como o ângulo de 30. Eu sempre vou olhar a abertura do ângulo analisado em relação à horizontal, sempre a essa reta aqui. Nunca a essa reta aqui, sempre a reta dos cossenos. Então eu sei que o ângulo de 150 vai se comportar como um ângulo de 30, só que tomando cuidado com os sinais, né? Porque 30 é um ângulo de primeiro quadrante, 150 é um ângulo de segundo quadrante. No primeiro quadrante, a gente viu que cosseno tinha uma tangente positiva, porque é uma extensão da reta que toca essa reta paralela aqui. Só que 150 está no segundo quadrante, então a extensão dessa reta vai dar no valor negativo da reta da tangente. Só que o valor é o mesmo. Então eu só falo que a tangente de 150 vale menos a tangente de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Se você fizer as contas aí, você vai ver que isso aqui é verdade. Bem mais rápido, né? E esses são os exercícios que eu tinha para poder resolver. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou algum exercício que vocês acham que pode ser resolvido de maneira diferente, vocês podem me mandar. Aí eu mostro como pode ser essa resolução de uma maneira mais rápida, utilizando essas dicas que a gente aprendeu aqui. Peço que vocês refaçam as listas, utilizando esses novos conceitos que vocês aprenderam para poder ver se fica mais fácil, porque no Enem é tudo uma questão de tempo, né? Quanto mais rápido você resolver uma questão, mais tempo você tem para resolver uma mais difícil. Então a gente sempre tem que estar tentando ganhar tempo. E isso aqui eu acho que vai ajudar a gente bastante. Espero que vocês tenham gostado das dicas e das resoluções de exercício. E espero que vocês me deem um retorno também do que acharam das aulas de trigonometria, porque a gente vai estar encerrando trigonometria nessa aula aqui. E coisas que eu posso melhorar, coisas que eu devo mudar, sugestões, críticas, vocês fiquem à vontade. Inclusive, quem não for aluno do Faceduca, fique à vontade para me mandar um e-mail. Vou deixar meu e-mail na descrição dos 3 vídeos. E é isso aí. Valeu!